Estamos aqui para mais um programa Pátio da Cruz, dedicado ao tema das políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja. Uma parceria entre o Núcleo Fé e Cultura da PUC, a Escola de Cidadania e Gestão Pública, Oficina Municipal, a TV PUC e o jornal O São Paulo. Esse nosso encontro, como a gente sempre lembra, faz parte de um ciclo de estudos que você encontra na internet, no nosso site, e que nós esperamos que possa ter sempre a participação de vocês em todas as etapas. O programa de hoje será dedicado à importância estratégica do tema famílias na gestão das políticas públicas. Para isso, nós vamos conversar com Rodolfo Barreto Canônico, engenheiro com especialização em políticas públicas para a família pela Universidade Internacional da Catalunha. Ele é diretor executivo do Family Talks, uma organização social que realiza eventos, estudos e ações para valorizar a participação da família no desenvolvimento social do Brasil. E que está vinculada, gente, à Federação Internacional para o Desenvolvimento da Família, IFFD, na sigla em inglês, que é uma organização que congrega mais de 200 associações, presente em 66 países e que possui status consultivo geral na ONU. Vejam que interessante. Às vezes a gente fala do tema de família, como ninguém liga para a família. Existem organizações com status consultivo na ONU para falar sobre políticas públicas a partir da perspectiva de família. Bom, Rodolfo, agradecemos muito a sua presença aqui hoje. E, como sempre, a gente começa falando que nossa intenção não é dizer como as políticas públicas devem ser ou uma coisa desse tipo. A doutrina social da Igreja não é uma ideologia ou um programa político. A nossa única intenção é fazer um diálogo onde as políticas públicas podem ser discutidas à luz da doutrina social da Igreja, pensando na questão do bem comum. Sim, perfeito. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer o convite aqui de estarmos debatendo esse tema. Bom, então já começando a nossa conversa de hoje, o catolicismo atribui uma importância vital à família. É a célula vital da sociedade, para usar a expressão que a doutrina social da Igreja usa com mais frequência. É o lugar mais adequado para o desenvolvimento da pessoa. Abro aspas, gente, é uma citação do Compêndio de Doutrina Social da Igreja. A melhor garantia contra toda deriva de tipo individualista ou coletivista, porque nela a pessoa está sempre no centro da atenção enquanto fim e nunca como meio. É uma citação até um pouco difícil, mas vejam que a família é colocada como uma resposta para todas as ideologias, para todas as formas de deturpação da procura do bem comum na nossa sociedade. Bom, mas, contudo, não é que é um tema muito fácil na cultura de hoje, na sociedade de hoje, certo? Então eu queria, para começar, que você nos falasse mais sobre a organização que você representa aqui no Brasil, particularmente a Federação Internacional para o Desenvolvimento da Família, e como é que ela trabalha para fazer uma defesa da família ao nível de ONU, que, na opinião de muita gente aqui, é um lugar onde nunca o tema família entraria. Como é que é isso? Sim. Hoje, a federação, como você mencionou, ela é formada por 200 associações, presentes em 66 países, e, em geral, os casos são os mesmos utilizados, né? Por causa da questão da universalidade das experiências familiares. Claro que algumas especificidades culturais são consideradas, mas o grosso é bastante similar, né? Praticamente o mesmo. Então, enfim, além disso, toda essa extensão desses programas de formação trouxe, a partir de um momento, essas famílias envolvidas nessas associações, nessas entidades, também viram a necessidade de trazer o tema com mais força na esfera pública, né? E aí sim é que a federação começou a fazer um trabalho mais sistemático, e hoje totalmente sistemático, de relações públicas, né, relações institucionais também, de promoção, vamos dizer, de iniciativas que
beneficiem a família também, né? Porque a família é interessante que ela é um âmbito, por um lado, privado, né? É a dimensão privada das pessoas, mas com grandes repercussões públicas, né? E é por isso também que cabe esse trabalho público de apoio à família, de divulgação, né? Enfim, basta pensar, por exemplo, na formação das pessoas, né? A formação dos cidadãos, em grande medida, acontece dentro das famílias, não apenas, exclusivamente, mas inicialmente com importância muito grande dentro das famílias. Então esse trabalho, como a federação tem um caráter internacional, se concentrou em organismos internacionais também correspondentes à própria natureza da entidade, principalmente na ONU, né? Que ali é o grande palco, vamos dizer, dos debates políticos modernos, né? Diplomáticos, multilaterais, né? E a partir de 2004 se começou essa ação junto a países na ONU e com a própria ONU, né? De forma sistemática. E por causa de todas as iniciativas que se organizam, não só lá, mas nos países, né? E que estão nos 5 continentes, a federação no ano de 2011 conseguiu esse status consultivo geral, que faz com que tenha grandes possibilidades de atuação junto aos próprios órgãos internos da ONU, né? Por exemplo, a Divisão de Assuntos Econômicos e Sociais, que é um grande parceiro, vamos dizer, da federação, bem como nos países, né? Se organizam várias iniciativas de promoção e de divulgação vamos dizer, dessa mentalidade, desse apoio à família, né? Como está no mundo todo, isso tem uma repercussão muito grande, né? Chega a muitos lugares, né? Então, em resumo, a trajetória da iniciativa é essa. Mas o interessante é que toda essa experiência pública, ela parte de uma experiência concreta de trabalho com as famílias, não é? A partir dessa experiência e de vários anos acumulados, né? Quase 30 anos de trabalho acumulado, a partir daí é que se começou esse trabalho público, vamos dizer, consequência de uma necessidade percebida de dar um passo a mais, né? Pelas famílias que fazem parte das associações da federação, né? Mas a ONU, existe na ONU uma disponibilidade para ouvir falar em famílias, para pensar o problema de famílias? Existe no mundo de hoje interesse por pensar em famílias? Então, eu separaria a questão vamos dizer, em 2 grandes frentes, talvez do ponto de vista conceitual não seja o mais correto, mas do ponto de vista pragmático é um pouco do que está acontecendo. Por um lado, é um tema que na ONU e também aqui no nosso país é bastante complicado e controverso, quando se entra em discussões conceituais sobre o que é família, o que não é família, quais são os componentes fundamentais de uma família. Nesse ponto, existem desacordos, até pensando no nosso país. Quando você vai para um palco mundial como a ONU, os desacordos são muito maiores, porque as diversidades culturais que estão lá presentes são muito maiores do que nós encontramos no país e se tem, vamos dizer, uma série de concepções com algumas diferenças, e realmente algumas delas não são conciliáveis, então é um cenário muito mais complexo. Então isso, num primeiro momento, foi uma grande dificuldade. Mas, a partir dessa dificuldade, algumas pessoas que tanto trabalham lá, que eram os responsáveis por tratar desse tema família internamente, como alguns países foram vendo, olha, isso daqui gerou um impasse que nesse momento é insuperável, e, portanto, é necessário uma outra estratégia para avançar esse tema, caso contrário, não avançaremos nada, né? E eu trago também uma lembrança de que na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vamos dizer, em certo sentido, é um dos documentos fundacionais da ONU, assim, não exatamente isso, mas na prática é um pouco, em um dos artigos fala que a família é a base natural da sociedade, né? Está lá consagrado. Ora, se é a base natural da sociedade, não se entra em definições conceituais lá, né, porque também naquele momento não era possível chegar num consenso, como que não se vai trabalhar esse tema dentro da instituição oficialmente, né? Então é uma necessidade, né, por um lado. Então eles viram que, olha, vamos trabalhar com uma concepção mais funcional, ou seja, trabalhar em fortalecer as funções da família, que aí sim existe bastante acordo, né? Pensando, por exemplo, no cuidado dos idosos, na formação das crianças, enfim, todas
o cuidado recíproco também dos esposos, né, as questões das relações intergeracionais, enfim, todas as dimensões, vamos dizer, da vida familiar, e isso, em certo sentido, é uma experiência universal, ou bastante universal, né, sem generalizar, mas existem traços muito semelhantes, né, das famílias, independente de arranjos que se tem. E aí se tem espaço para consensos, né? Então, a partir disso, um trabalho se começou a fazer de 15 anos, 10 anos para cá, um trabalho mais voltado ao fortalecimento dessas funções da família. E aí os países conseguem entrar com mais apoio, os países conseguem-se consensos em documentos, né? Então, nesse sentido, sim, se tem uma discussão, porque de fato interessa, sim, para a ONU, vamos dizer, fortalecer as famílias para que se cumpram bem a sua missão, né? Que é toda, enfim, o cuidado, a formação das pessoas, todos esses aspectos, né? Se entende que é dentro da família que vai acontecer em grande medida e que, portanto, é necessário achar a família deixando um pouco de lado controvérsias conceituais, enfim, né? Então, foi uma abordagem que tem funcionado, né? Hoje existem documentos, inclusive, aprovados da Assembleia Geral da ONU, com recomendações de políticas para a família, de ações para a família, deixando de lado essas controvérsias, mas avançando, né? Uma agenda de discussão pela família. Isso é mais ou menos aquilo que vocês chamam de perspectiva da família? Exatamente. Perspectiva da família é um tema interessante, porque hoje se faz um paralelo bastante claro com o termo, por exemplo, perspectiva de gênero, que está em voga, né? E não existe uma contraposição entre as coisas. Perspectiva da família é isso, é partir desse reconhecimento da família como a célula natural da sociedade, como está na Declaração dos Direitos Humanos e também na nossa Constituição, né? Que diz, inclusive, que a família merece uma proteção especial por parte do Estado, né? Então, como a família tem esse status especial, a gente pode pensar nessa perspectiva de família como considerar, por exemplo, nas grandes discussões sobre os problemas sociais que a sociedade, o nosso país enfrentam, considerar como soluções, por um lado, impactam a família, né, se é positivo ou negativo, as famílias, né, ou, por outro lado, como que, fazendo ações para as famílias, eu posso ter passos, avanços em relação a diferentes problemas, né? E aqui, por exemplo, um exemplo interessante é o caso da educação, né? Evidente que políticas educacionais não são políticas para a família, no sentido estrito sensu. Por outro lado, nós podemos pensar em ações com as famílias como um canal extraordinário para o desenvolvimento educacional, né? Porque as famílias têm parte muito importante no desenvolvimento de todas as pessoas, né? Antes, inclusive, de começar a escolarização, né? Todo o desenvolvimento socioemocional, por exemplo, acontece principalmente ali no núcleo familiar, na vida familiar, né? Então, pensar na perspectiva de família é pensar como as famílias podem ser ajudadas, por um lado, ou são negativamente impactadas, ou como ajudá-las para conseguir outros objetivos, né? Referentes a problemas sociais mais específicos. Ok. Bom, agora vamos entrar então um pouco mais no contexto brasileiro, certo? Perfeito. Onde a coisa é bem complicada. Sim. Tanto os católicos quanto as demais denominações cristãs da atualidade têm demonstrado uma preocupação cada vez maior com a defesa da família no Brasil. Existe, nos meios cristãos em geral, uma percepção de que o contexto não é familiar, não é adequado para as famílias, certo? Mas quais seriam hoje realmente os maiores perigos enfrentados por uma família no trabalho que vocês estão vendo, segundo o trabalho que vocês estão fazendo? Perfeito. Bom, por um lado, acho que é possível dizer que é um momento talvez de crise das famílias em certo sentido, ou da vida familiar, né? Existem dificuldades, sempre existiram dificuldades. A gente pensa até na grande literatura, Tolstói, né, no Romance Ana Karenina, fala que todas as famílias felizes são iguais, as infelizes o são à sua maneira. Então, sempre vão existir problemas na vida familiar. Hoje, por uma série de questões, parece que se acentuaram. Existem muitas rupturas familiares, talvez mais do que em períodos, pelo menos de históricos recentes, né, que nós temos dados.
E quando falo rupturas, eu não falo simplesmente a questão de divórcio, rupturas mesmo, né? Um filho que não tem mais nenhuma relação com seus pais de nenhum tipo, né? Isso é uma ruptura da relação, e nós vemos isso, né, cada vez mais, pelo menos de forma empírica, nós vamos tendo essa experiência no nosso dia a dia, mas também os dados trazem informações de que é por aí que a situação anda. Então, mas eu, pensando um pouco, eu traria um elemento anterior que faz parte disso, que seria uma mentalidade talvez excessivamente individualista, que traz várias consequências na própria forma como a sociedade pensa, ou se pensa, né? E pensa nas soluções de seus problemas. E, de fato, a família acaba ficando num segundo plano nesse contexto, né? Por exemplo, bom, primeiro porque a família é uma comunidade, né? E a mentalidade, enfim, existe uma certa contraposição, pelo menos teórica, que não deveria existir, porque as pessoas se desenvolvem a partir das famílias, e aí é que, pensando no desenvolvimento integral das pessoas em todas as suas dimensões, né, afetiva, intelectual, que hoje em dia acho que se dá uma ênfase, pelo menos no discurso público, não teórico, mas muito grande na parte intelectual, mas a parte emocional tem grandes consequências, né, positivas ou negativas. Se nós pensarmos, por exemplo, no recente caso de Suzano, né, ali problemas psíquicos talvez, emocionais com certeza, e as consequências dramáticas que podem ter. Então, isso, né? Mas essa mentalidade faz com que soluções para problemas sociais, às vezes, coloquem barreiras para a vida familiar, né? Uma grande discussão que perpassa classes sociais aqui no nosso país, e é uma discussão internacional, é a questão da conciliação da vida familiar com a vida profissional. Cada vez existem mais barreiras para isso. De modo muito específico, eu diria a questão da maternidade. Aqui no nosso país, as mães encontram grandes dificuldades. Em primeiro lugar, que a maternidade causa, sim, alguns prejuízos para o desenvolvimento profissional das mulheres. Os dados apontam isso, infelizmente. Por exemplo, muitas mulheres... Em até um ano, metade das mulheres que retornam de licença maternidade perdem o emprego. É um dado que chama bastante atenção. Fora relatos pessoais, né? E é um problema mundial, eu recentemente li um testemunho de uma mulher que foi vice-presidente de um dos maiores bancos do mundo nos Estados Unidos, um cargo muito importante, e 22 dias depois que ela voltou da licença maternidade, ela foi demitida. E ela escreveu um artigo falando, olha, eu sei que eu fui demitida por causa que eu tive um filho e não é incompatível ser vice-presidente com o seu filho. Mas na prática existem, né, uma mentalidade, questões culturais. Então se vão trazendo essas... Eu vejo isso como reflexos dessa mentalidade excessivamente individualista que vão trazendo barreiras, né? Tudo bem a mulher se inserir aqui, mas se ela for mãe, talvez seja melhor que tenha outra, talvez até uma outra mulher, né? E existem, né? E aqui no Brasil saiu um dado muito recente de que só olhando para as mulheres, as mães recebem 30% menos do que as outras mulheres, né? Ou seja, existem sim barreiras que se vão construindo para essa situação das mulheres, mas sobretudo das mães, né? E é uma barreira à vida familiar, né? Porque se você cria uma série de barreiras que dificultam a vivência da maternidade, ora... O outro dado é que no Brasil as mulheres gostariam de ter mais filhos do que elas efetivamente têm, né? Os dados de fecundidade têm essa discrepância, porque existem barreiras. Quem dirá depois para o tempo para as pessoas estarem em casa com os filhos, que é uma coisa bastante positiva, necessária para o desenvolvimento, né? Enfim, com esse estudo sobre primeira infância, hoje nós sabemos quão bem faz, né? A presença dos pais, do pai, da mãe, enfim, de ambos, com a criança, né? O tempo que está ali, de qualidade. E, por outro lado, existem dificuldades, sejam em pessoas ricas e pessoas muito pobres também, né? Que na realidade a cidade de São Paulo, por exemplo, pode-se gastar 6 horas por trânsito em dia e aí não vai ter tempo de qualidade para estar com as crianças, né? Se você falando, me lembrei de uma amiga minha dos meus tempos de jovem que dizia que ela, como mulher, podia ter qualquer chance na carreira, desde que ela se tornasse um homem. Porque se ela não se comportasse como mulher, tudo bem. Se ela fosse mãe, essas coisas, teria muitas dificuldades. Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre isso que você estava me falando. Seguinte,
Essa situação é muito discrepante, eu imagino, em função das condições socioeconômicas das mulheres, tá certo? Das famílias. Uhum. Isso, até onde você acha que isso impacta ou tem que ser pensado quando falamos em políticas públicas para a família no Brasil? No caso brasileiro, eu acho que até existe uma peculiaridade porque realmente as desigualdades sociais criam realidades bem heterogêneas, né? Então, de fato, não é possível pensar em soluções globais, né? Bom, poucos problemas se dá para pensar em soluções globais quando se trata de pessoas, né, problemas sociais. No caso das famílias, como a realidade é muito heterogênea, eu acho que isso se acentua muito mais. Mas certos problemas têm manifestações diferentes, vamos dizer, nos estratos sociais de maior renda e de menor renda, por um lado, mas tem semelhanças, né? Se fala, por exemplo, de aspectos da pobreza, né? Eu comentei da pobreza de tempo. Então, no caso das pessoas com renda maior, a pobreza de tempo se dá também por dificuldades de conciliação laboral, carga horária de trabalho excessiva, uma demanda, que é um pouco de consequência desse individualismo, né? E é um trabalho que precisa ser feito não só via políticas públicas, também políticas privadas de interesse público, por exemplo, as políticas internas de uma empresa, né? Então, esse é um aspecto, pobreza de tempo. Se a gente pensa nas pessoas com renda menor, também tem pobreza de tempo, por outras causas, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, uma causa muito importante é o planejamento urbano, que as pessoas gastam 6 horas por dia de trânsito, dependendo de onde moram, e não tem tempo para estar com a sua família por outros motivos. Mas com as consequências negativas também, né? Mais ou menos o mesmo problema, com raízes diferentes, mas que chegam, né? Então, claro, você tem que pensar a forma de lidar em um caso e em outro é diferente, mas acaba existindo problemas parecidos que precisam ser tratados com estratégias diferentes. E sim, nas nossas discussões que nós temos promovido, também estudos, nós temos esse cuidado de segmentar bem, porque é necessário fazer essa segmentação, né? Embora os problemas tenham vamos dizer, características semelhantes, são realidades diferentes e precisam de estratégias diferentes, políticas diferentes, no fundo, para serem tratados, né? Então, aqui no nosso caso, para nosso país, é bastante significativo isso. Muito bom o exemplo que você deu do tempo, acho que deu para entender bem a situação. Agora, última pergunta, nós já estamos com o nosso tempo estourando. Agora, quando você pensa, então, hoje em políticas públicas centradas na família no Brasil, tá ok? Quais deveriam ser as maiores prioridades ou os maiores desafios a serem vencidos? Perfeito. Eu acho que existe um paralelo bastante claro entre políticas de família e quais que deveriam ser priorizadas em relação aos problemas sociais que o país enfrenta. Então, primeira coisa é pensar políticas de família diretas, porque nós podemos pensar nas políticas diretas e também na família como uma transversalidade em outras políticas, né? São esses dois elementos que devem ser levados em conta. Então, políticas diretas, eu entendo que essas políticas de conciliação trabalho-família são interessantes, importantes, porque o tempo de qualidade que os pais podem ter com seus filhos faz diferença no desenvolvimento infantil ao longo do tempo. Então, como eu expliquei, os problemas são diferentes, dependendo da faixa de renda, mas são políticas que precisam ser tratadas com mais seriedade. Existem recomendações, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho que ainda não foram totalmente implementadas no país e são boas, né? Então é uma discussão ainda para amadurecer, mas eu diria que políticas com esse feitio. Depois eu acho que a questão das relações intergeracionais, até a ONU recomenda, né, políticas de família com esse intuito de fomentar essas relações, porque com a mudança das estruturas familiares, as relações intergeracionais, por exemplo, dos avós com netos, têm se enfraquecido bastante, né? Famílias menores, às vezes, os pais se mudam e uma criança não tem um convívio habitual com um idoso, né? Isso é ruim, tanto para o idoso que está privado desse convívio, quanto para a criança. Então, talvez políticas públicas que incentivem isso. Vários países têm trabalhado isso, principalmente os países que já
têm um processo de envelhecimento populacional mais maduro, trabalham várias políticas de família voltadas a isso, né? E depois eu acho que políticas de combate à pobreza centradas na família mesmo, né? Se pode avançar ainda, o país, a gente tem um exemplo aqui do Bolsa Família, mas se pode fazer várias outras intervenções com famílias que têm experiências aí de vários países, né? Isso pensando em políticas diretas. Do ponto de vista da transversalidade, eu citaria a questão da educação, né? O maior envolvimento das famílias com as escolas, com o processo educacional dos jovens, por um lado, mas também um trabalho de apoio às famílias para exercerem melhor a sua, o termo técnico é parentalidade, né? A sua missão com os pais, né? E também políticas de saúde mental, né? Eu citei já o caso aqui de Suzano, se tem uma grande preocupação com o suicídio juvenil hoje, e um grande ponto que vários especialistas falam é que os pais é que precisam conversar com os filhos, né? Ou seja, ajudar os pais também a conversar com os filhos. Então podem e existem boas práticas de políticas, vamos dizer, nesse sentido, em vários países do mundo e poderiam ser implantadas aqui no país. Tá, ok, Rodolfo. Agradecemos mais uma vez, então, a sua presença aqui. E para você que está nos assistindo, nós voltamos a lembrar que todo o material do nosso ciclo de estudos está disponível no site e vocês podem assistir todos os programas da série, encontrar textos de suporte e fazer parte desse grande movimento em prol da melhoria das políticas públicas no Brasil. Muito obrigado a vocês que nos assistem, muito obrigado a você, Rodolfo. Eu agradeço o convite. E até a próxima.